Edinho, queria uma visão sua sobre essa questão desse modelo de um fundo público que tivesse também contribuições privadas e essa sua visão sobre o voto distrital misto. Olha, Kennedy, o que eu imagino para o público de casa entender, e mesmo assim não é polêmico, né? Não é tranquilo. Tudo aquilo que fortalece a instituição, no meu ver, fortalece a democracia. Ou seja, se você fortalece o coletivo, não estou dizendo que o coletivo não erre, mas a possibilidade do coletivo errar é infinitamente menor do que o indivíduo. Então, se você cria um fundo, o empresário, ninguém está dizendo que o empresário não deva ter posições políticas e ele não deva agir de acordo com as suas posições políticas, fortalecendo... Sim. É natural. Isso faz parte da democracia. O que eu penso é que hoje, o modelo que nós temos hoje, e que no Brasil, inclusive, eu acho que é um erro, deveria se regulamentar o lobby, porque não tem... seria mais honesto você dizer, olha... Mais transparente. Mais transparente. Você tem um grupo de parlamentares, esses parlamentares defendem aqueles setores da economia. Se é transparente, se isso não é marcado por corrupção, né, por relações de compra, eu acho que de voto, acho que não tem problema nenhum. É legítimo que você defenda posições. O que eu penso que hoje no Brasil, o modelo que nós temos hoje, onde o financiamento é individual, né, e muitas vezes você não financia para que o deputado vote de acordo com o interesse do setor econômico. É muitas vezes para você criar relação de promiscuidade, onde se ganhe no final, ou seja, interesses empresariais ganhem de forma desonesta, sim, de forma ilegal. Então, isso eu acho que é ruim. Como é que você combate? Você tem que institucionalizar. Então, você tem que fortalecer instituições. Se você cria um fundo, onde o empresariado deposita nesse fundo para financiar... O William acredita que o empresário não vai pôr dinheiro nesse fundo? Eu acho que vai, sabe, Diver, por que vai? Um exemplo, vamos pegar aí o setor da soja. Ele quer que tenha, né, uma posição de governo, uma postura do governo de fortalecer o setor produtivo. Ele pode ir lá e falar, olha, o partido A, B ou C defende uma reforma tributária com esse aspecto, defende linhas de financiamento... Mas ele não pode direcionar o partido. Ele não pode direcionar. Né? Não, Não, esse fundo é homogêneo. Distribui igualmente, o fundo é do governo, de acordo com critérios. O governo vai distribuir 16% para o partido A, conforme... Sim, conforme a representação, mas você acaba fortalecendo os partidos. Não, mas você dá para 100% dos partidos, mas você 100% dos candidatos. Mas claro, mas se o partido, um exemplo, se o PT, o PMDB e o PSDB, vamos pegar aqui 3 partidos, os maiores partidos do Brasil, se esses partidos têm posições que fortalecem o setor da economia, e você sabe que o dinheiro que você põe ali, você vai beneficiar de forma majoritária esses partidos, consequentemente não é ilegal, não é imoral, e você está fortalecendo as suas posições. Eu penso que isso... Vai ficar muito feio também para uma grande empresa não contribuir para esse fundo, né? As reportagens da imprensa, assim, quando no sistema antigo o banco dava tanto para a eleição, agora não dá nada. Também tem um fator de constrangimento. É um sonho, porque se ele não der nada, ele espera o resultado da eleição. Mas o ideal, eu penso que o ideal ainda é o financiamento 100% público. Isso eu acho que é o ideal. Diga. Eu acho que a gente não está... Nós não somos contra o financiamento público. Eu acho que o financiamento público tem que ser único e exclusivo. Eu não vejo de outra forma. Concorda com o Edinho nisso? Nesse aspecto eu concordo. Onde que nós divergimos? Divergimos no sistema atual proporcional. Eu insisto que um estado como São Paulo, que tem 70 eleitos, 70 eleitos, deputados federais, 94 estaduais, não sei o número, milhares de vereadores. A gente sair numa carta em que metade é da lista que o partido decidiu e que qualquer tipo de pesquisa hoje vai ver que a população é contra o voto em lista. Nós temos que fazer uma grande campanha de esclarecer isso. Mas nós não podemos ir contra a vontade popular, porque eu queria te falar uma coisa que é fundamental. Não existe sistema político puro e bom e ótimo. Não, qualquer um de nós escreveríamos um sistema político bom, ótimo, e nós precisamos melhorar, nós precisamos avançar. Agora, avançar no sistema de financiamento público com o sistema atual de eleição proporcional,
O senhor acha inviável? Eu acho. Mais alguma palavra sobre isso, Edinho? Que a gente quer seguir com outro rapidamente, tema. Eu acho o seguinte, nós temos que mudar o sistema eleitoral e acho que nós temos que avançar para uma reforma política. Porque não adianta, Dib, a cada período nós estamos enterrando cadáveres na política. Com certeza. Claro, eu não estou dizendo que as pessoas não tenham livre-arbítrio, mas o que eu estou dizendo é que o modelo do sistema que tem hoje, ele é propício para que você crie escândalos de corrupção. Ele é propício porque os interesses privados não são explícitos dentro do sistema político, porque você não consegue fortalecer as instituições para que elas fortaleçam o sistema. Então, eu defendo que se o voto em lista, se nós pudermos caminhar para o voto em lista, isso é bom. O eleitor pode dizer, mas eu quero... o partido, senhor. Claro, o eleitor pode dizer, mas eu quero escolher o meu candidato. O teu candidato, ele pode chegar lá e defender... Vou ser mais explícito ainda. Diga. Se você fizer um levantamento, boa parte dos candidatos que apresentam propostas nas eleições, se você for ver, muitas vezes, boa parte, as posições deles no Congresso, ou na Assembleia Legislativa, ou na Câmara de Vereadores, é contraditório com aquilo que ele apresentou ao eleitor. Então, muitas vezes você vota na empatia do candidato, acreditando que ele vai defender, chega lá e defende outra coisa. O programa é um, mas a prática é outra. Claro, o partido não. Você sabe qual é o programa de um partido. E se você vota naquele partido, é mais fácil você fiscalizar, é mais fácil de você acompanhar as posições do partido. Isso fortalece a democracia. E tudo aquilo que fortalece a democracia, eu penso, repito, aí tem os temas de todas as reformas. Se nós queremos que o Brasil seja a quinta economia do mundo e um exemplo de democracia para o planeta, que nós temos condições de sermos, eu penso que nós temos que enfrentar os desafios das grandes reformas. E não existe consolidação da democracia no Brasil sem reforma política e sem reforma eleitoral. Eu acho que é um tema importante. Ao longo de 2012, nós vamos voltar no tema quente a abordar esse assunto. É um ano de eleições municipais, mas agora eu queria passar por um outro tema, que é a Lei Geral da Copa, a Copa do Mundo 2014, que vai se realizar no Brasil, está em discussão no Congresso Nacional, e nós temos aí uma reportagem mostrando os pontos polêmicos dessa discussão. Venda de ingressos, uso de aeroportos, liberação de bebida nos estádios e mudança no período das férias escolares. Tanta polêmica que o projeto de lei geral da Copa ficou para 2012. Assim como nas partidas de futebol, a proposta que está no Congresso inclui exigências feitas pela FIFA e tumultua o jogo entre os times do governo e da oposição. A meia entrada para idosos e estudantes, um dos principais pontos de discórdia. O texto atual não prevê o benefício. Em vez disso, reserva um conjunto de 300 mil ingressos por cerca de R$50. Metade desses bilhetes é destinada a idosos e estudantes. Os outros 50% só para indígenas, integrantes do Bolsa Família e pessoas que entregarem armas para a campanha do desarmamento. A Copa do Mundo é um evento da FIFA. O país sede se compromete a garantir as condições para que o evento seja realizado. A grande discussão é sobre o limite da fronteira entre o poder da entidade e a soberania da nação que acolhe a maior competição de futebol do planeta. Deputado William Dib, a gente viu aí a reportagem com os pontos polêmicos da Lei Geral da Copa. Tem uma discussão que é a seguinte: se permitir que se beba nos estádios somente durante a Copa do Mundo. Nós temos no Brasil o Estatuto do Torcedor, né? O Congresso Nacional pode votar essa lei, mas vai ser uma legislação de exceção. É correto fazer isso? É correto permitir bebida durante a Copa e no Campeonato Brasileiro não ter bebida nos estádios, deputado? Eu vejo que há risco, mas há também uma diferença crucial entre Copa do Mundo e campeonatos regionais ou estaduais. Qual é a diferença? Torcida. Não tem muita torcida contrária. Quem vai assistir à Copa do Mundo, não existe grandes rivalidades em torcida. É lógico que qual é a preocupação nossa? Que o consumo do álcool seja exagerado, que seja para menor de idade. Então, o medo que existe hoje em si, porque a primeira ideia era
Mas bebida aí não alcoólica é uma pressão livre. de um patrocinador da Copa do Mundo? Mas eu não tenho que é uma dúvida, companhia de bebidas? Aí não é uma dúvida nenhuma. Você não está mexendo na lei do país para favorecer um evento privado? Eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: o que aconteceria com o turismo na Copa do Mundo se divulgasse que durante a Copa do Mundo, para os ingleses, para os irlandeses, para os franceses, que têm hábito de ingerir álcool durante o futebol, os europeus têm essa tradição, de que nós não teremos bebida alcoólica. É uma regra do país. É uma regra do país. Se a gente assumir esse ônus aí... Eu não vejo problema. Eu sou contra a venda de bebida alcoólica. O senhor é contra? Sou contra. Não vejo que a gente tenha capacidade de controlar a venda de bebida para menor de idade. Não vejo. Num estádio de futebol, muito menos. Então, se alguém me garantir que nós teremos, porque contra a bebida alcoólica eu sou em qualquer lugar, mas eu estou mais... Essa lei geral da Copa, o senhor é deputado federal, se tiver que votar para permitir durante a Copa a bebida, vai votar contra? Vou votar contra. Já temos o voto do deputado William Gibe aqui. Deputado Edinho Silva, se fosse deputado federal, como é que votaria nessa lei geral da Copa e nesse ponto da bebida? Como o senhor vê essa questão? Primeiro, eu penso o seguinte, Kennedy, tem que desmistificar um pouco esse tema, até porque eu acho que ele está envolto em tantas outras questões. Primeiro, é verdade que nos países onde você restringiu o uso de bebida alcoólica nos estádios, você teve uma queda da violência. Isso é um fato, isso é verdade. Um ponto positivo, né? Positivo. Tem também uma questão que diz assim, mas se num show pode bebida alcoólica, por que no jogo não pode? Claro que são... Atividade, lei do país. Você tem que discutir se essa lei do país está certa. Sim, a discussão nós vamos invalidar temporariamente uma lei do país em benefício Eu quero argumentar em relação ao mérito. Diga. Porque a questão de um show é diferente de um jogo que você tem confronto de torcidas. Então não dá para você dizer que um jogo de futebol é igual um espetáculo de um show, de uma apresentação de um artista. No artista você não tem confronto de torcida. Então, é claro que tem uma questão específica. Eu estou pensando, no Brasil, caminhar para uma legislação que não seja uma legislação apenas da Copa. Eu acho que nós temos que avançar para uma legislação. O Brasil, certamente, vai ser uma das grandes potências esportivas do planeta, com Copa do Mundo, com Olimpíadas. Nós temos que avançar. Eu acho que nós temos que avançar tanto nos conceitos de gestão do esporte, como nós temos que avançar, inclusive, na regulamentação. Portanto, nós temos que pensar uma legislação que ela dê conta não apenas da Copa do Mundo, mas que potencialize o Brasil como um país dos esportes durante, pelo menos, a próxima década, aproveitando dois grandes acontecimentos, que é a Copa do Mundo e as Olimpíadas. De 2016 no Rio de Janeiro.